Você já teve a sensação, ao final do dia, de que ele não foi produtivo, que não rendeu? Pois é, a procrastinação é uma das palavras mais nocivas no ambiente corporativo e também para a produtividade. Mas a boa notícia é que dá sim para mudar essa situação. E para falar sobre isso e te ajudar, nós convidamos a analista comportamental e Master Coach Elaine Cruz. Muito obrigada pela presença, Elaine. Obrigada, Camila. Obrigada, CRA, por ter convidado. E vamos ver se a gente consegue descobrir o caminho para ajudar o pessoal na procrastinação. Exatamente. Bom, queria que você me explicasse primeiramente por que as pessoas costumam deixar tudo para depois. Tem vários fatores, Camila, vários fatores. Normalmente a gente acha que o principal fator é porque a pessoa é desorganizada, porque ela não tem aquilo como prioridade, e na verdade é um pouquinho mais profundo que isso. Eu sempre dou de exemplo um coelhinho. O coelho, quando ele vê uma cenoura, ou o cachorro, quando ele vê uma carne, um frango, ele sai correndo em disparada daquilo. Aquela cenoura, aquela carne é o motivador dele. Então, muitas vezes, quando a gente procrastina alguma coisa, a gente fala, eu vou fazer, eu vou emagrecer, ou eu vou entregar aquilo lá, eu vou fazer um projeto novo dentro da minha empresa. Normalmente a gente quer algumas coisas, mas a gente não tem os motivadores corretos dentro da gente. O que eu quero dizer com isso? Você não tem a crença certa dentro de você. Vou dar um exemplo que é o mais simples, tá? Por mais que a gente está falando para administradores, é um exemplo bem lúdico que é fácil de você entender. Eu quero emagrecer. E eu quero muito, eu quero mesmo emagrecer. Só que dentro de mim, a minha crença tá que eu sou incapaz, que vai ser muito difícil, que vai ser árduo, que comida gordinha, com muita caloria mais gostosa. E todas essas crenças que eu tô dentro de mim estão impedindo que eu vá de encontro e haja a favor daquilo que eu quero. Ou seja, eu quero muito uma coisa, mas as minhas crenças, o que eu penso a respeito de como atingir aquilo ali, não tá legal, elas são impeditivas, elas não são algo que me faz ir para frente, entende? Então a gente precisa entender muito se de fato eu tô procrastinando alguma coisa, porque eu tô precisando me organizar melhor, eu tô precisando ver a minha rotina, eu tô precisando enxergar onde eu perco tempo nas coisas, ou se de fato aquilo ali que eu preciso fazer, eu ainda não tenho um motivador que eu olho e falo assim, é isso, tem total coerência para mim, isso faz sentido para mim, porque enquanto não tiver essas duas coisas encaixadas, a pessoa provavelmente vai ficar procrastinando. E por que é difícil, mesmo, por exemplo, você falou, às vezes as pessoas se identificam com isso, mas por que é difícil mudar esse comportamento? Primeiro, muitas vezes a gente não identifica a causa que a gente não está conseguindo fazer o que precisa ser feito. Então, muita gente fala que é só por desorganização, como eu já falei aqui, mas eu acho que na grande parte das vezes, né, com os meus clientes que eu tenho ali, é porque aquilo ali não está fazendo algum sentido pra gente. A gente teria que parar para olhar o nosso pensamento, entender assim, o que no fundo eu penso a respeito daquilo ali que eu tenho que fazer e que eu deixo de fazer. Inconscientemente, sem você perceber, tem alguma coisa que está ali te travando, né? Então, por isso que muitas vezes as pessoas tentam mudar e não conseguem, porque elas estão tentando agir diferente. Só agir. Eu ajo diferente, mas tento 1, 2, 3 dias, mas quando chega ali, eu vejo que eu não consegui de novo. E me frustro com aquilo ali. E por que eu não estou conseguindo? Porque eu estou agindo paliativamente, só nas minhas ações. Eu não estou entendendo a origem, a causa inconsciente, que o ser humano tem tanta coisa inconsciente dentro da gente, que a gente nem sabe que está movendo a gente para alguns rumos, e a gente não para, não observa o porquê que será, o que está fazendo, o que passa na minha cabeça, o que eu penso a respeito de mim, o que eu penso a respeito das minhas capacidades, da situação, da pessoa que está me pedindo, o que de fato eu enxergo, que está aqui escondidinho e que muitas vezes eu nem tenho consciência disso, que não me deixe para frente.
E Elaine, eu acho que isso acaba também afetando toda a equipe, né? Não só aquela pessoa que tem essa dificuldade, que acaba procrastinando, mas eu acredito que afete toda a produtividade da equipe. Isso acontece? Porque assim, a gente é um motor, né? A nossa equipe, a empresa em si é um motor. Então a gente tem várias peças dentro desse motor, dessa engrenagem toda. Se uma peça começa a não fazer muito bem, não rodar muito bem, não exercer a sua função muito bem, o motor como um todo é afetado. É igual um carro, eu sempre brinco disso. Por exemplo, se tem alguma peça danificada no meu carro, eu gasto muito mais combustível. Entende? Era para eu chegar, sei lá, mais rápido num local e o meu carro está um pouco mais lento. O consumo de energia, de combustível está sendo maior, né? E pode estar afetando outras peças também, igual um motor. Então, assim, quando uma pessoa está procrastinando, em primeiro lugar, é importante saber que ela, em primeiro lugar, está se prejudicando. E muitas vezes, essa pessoa tem consciência que ela está procrastinando, que ela está se prejudicando e ela também tem consciência que ela está fazendo isso com a equipe, mas tem algo muito mais forte, enraizado, que ela nem percebe, não se der conta e muitas vezes a gente precisa de ajuda para descobrir. O ser humano, quando ele está com dor de dente, ele não fica tentando descobrir o porquê que ele está com dor de dente e fazer um tratamento nele mesmo. Ele vai no dentista que olha e fala assim, ó, você tá tendo isso, agora vamos tratar assim, assim, assim. E parece que quando a gente fala das nossas crenças, dos nossos comportamentos, das nossas emoções, a gente quer sempre tentar fazer sozinho, descobrir sozinho e tudo sozinho. E existem profissionais, existem técnicas para te trazer mais rápida a consciência desses inconscientes que travam a gente e que às vezes a gente não utiliza porque a gente acha que não é necessário. E de que maneira as empresas, por exemplo, elas podem trabalhar de forma conjunta com os colaboradores para evitar ou identificar esse tipo de situação? Eu acho que por muito tempo a gente tem conceitos, né? Essa pessoa procrastina, a gente, né, tabulou, óbvio, porque a gente teve a percepção, a gente entendeu que aquilo ali está acontecendo na vida daquele funcionário especificamente. Mas algo que é muito importante a gente entender é o funcionário, por mais que ele esteja ali sendo pago, ele em primeiro lugar é um ser humano. Ele tem tanto crenças limitantes como crenças que pode... Esse mesmo funcionário que procrastina, ele tem coisas muito boas que você pode contar com ele. Então, acho que a primeira coisa é que os líderes e gestores precisam começar a olhar uma pessoa quando ela está desenvolvendo determinado comportamento ruim como um ser humano. O que está gerando esse comportamento ruim? A gente muitas vezes, né, a gente quer que o funcionário ele venha pronto, ou a gente fala assim, olha, eu entendi que você está procrastinando, então por favor agora muda, deixa de procrastinar. Mas é assim que acontece? Funciona assim. Não funciona. Então, assim, quanto mais os gestores, a empresa, começar a investir em conhecer de gente, conhecer do ser humano, o que acontece dentro do ser humano, ninguém faz alguma coisa, óbvio, existem alguns casos que sim, mas propositalmente. Então, quando a gente começar a ter gestores que entendam mais sobre ser humano, e não sobre administração corporativa, vendas, técnicas de vendas ou estratégias ou contabilidade financeira, e a gente começar a ter gestores que entendam um pouco mais de gente, de ser humano, como essa maquininha funciona, eu acho que as empresas vão conseguir ser mais assertivas, tá? Óbvio, existe a parte do colaborador também. Se ele começa a receber alguns feedbacks de que, olha, a gente está percebendo que você está deixando para depois, você não cumpre os prazos, ele também precisa começar a entender que ele precisa investir nele. Então a gente precisa olhar qual dessas duas frentes aí que está faltando. A gente poderia então dizer que falta mais planejamento. Até dentro das empresas, se a gente for ver, não é o gestor de projetos, é uma área que começou a surgir agora, né? Essa gestão de projetos, tal, é uma área que começou a surgir agora, que aqui no Brasil não era muito comum. Sim. Né? Então, você acha que falta um pouco dessa gestão, de tratar a vida da gente como um projeto e que a gente tem que seguir certos objetivos? Eu vou te falar que isso é uma questão até cultural.
A gente é um país que a gente foi colonizado e para trabalhar, e vai, vamos trabalhar, né? A quantidade de trabalho, no entanto que outros países muitas vezes querem brasileiros pela quantidade de trabalho que a gente oferece e tudo. Ou seja, a gente não foi ensinado a se planejar. Né? E planejar não é só no trabalho. Se eu não tenho planejamento na minha vida, em todos os aspectos, em horários a ser seguidos financeiramente, de tempo com a minha família, de cuidar do meu corpo, da minha saúde, da minha espiritualidade, se eu não tenho um planejamento, um equilíbrio, um cuidado com a minha vida, e para isso eu tenho que seguir sim uma agenda. Porque a gente tem muito tempo, a gente perde 1 hora no trânsito, 2 horas, a gente tem que ir para academia, a gente tem que estar com um momento com os filhos. Então, se eu não tenho uma agenda ali para eu começar a entender onde que eu tenho que colocar cada coisa, quanto menos no trabalho. Então, eu falo que não existe essa coisa que muitas vezes na vida a gente foi ensinado. Olha, quando você chega no trabalho, você é uma outra pessoa. Mentira. Você é o que você é dentro da tua casa, você é no trabalho. Não existe, a pessoa é única em qualquer um dos lugares. Então, se eu não tenho isso na minha vida particular, que deveria ser o meu maior motivador, os meus sonhos, a minha estrutura, quanto menos eu vou ter isso no trabalho, né? Então, são análises que a gente precisa começar a fazer sobre a gente, se conhecer. Né? Se conhecer. Nossa, com certeza. Muito boa essas dicas, Elaine. Eu queria agradecer mais uma vez a sua participação aqui. Espero que você possa vir outras vezes para nos dar muitas dicas aí. E você que quer ficar ligadinho com a gente, que quer se informar cada vez mais, siga nossas redes sociais, siga o nosso canal ou mande um e-mail para a gente com sugestões, dúvidas. Até mais!